Olá, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com um vídeo aí definitivo. Mais um vídeo aí sobre as profecias para o tempo do fim. Falando aí mais uma vez sobre os falsos profetas. É o nosso segundo estudo. Estudamos aí já a primeira parte sobre as grandes falácias, grandes falsos profetas que vem surgindo aí no mundo afora, inclusive no Brasil há cheio deles, né? Inclusive no Brasil há cheio de falsos profetas, falastrões da internet, né? E nós estamos aí para falar a verdade, revelar a verdade aqui para vocês, no canal Profecias para o Tempo do Fim. Bom, sem mais delonga aqui no canal, hoje tem muita coisa a ser falado, muita coisa boa, né? Tenho certeza que você vai rever os conceitos, rever as histórias, você vai rever as fontes, entendeu? E como eu disse já no estudo anterior, vou deixar 2 versos para a gente poder dar início, né? Que é Isaías capítulo 8, verso 20, onde Deus fala ali que o verdadeiro profeta, ele tem que ter a lei e o testemunho, né? Aquele que diz que é um profeta de Deus, que tem visões, que faz cura, faz milagre, mas ele não tem a lei e o testemunho, eles não obedecem a lei e o testemunho, inclusive o sábado, né? Então esse profeta não tem luz, né? E 1 João capítulo 2, versos 3 a 6, ali o texto ainda vai mais claro ainda, vai mais fundo, né? Fala que conhecer a Deus não é tudo, né? Aquele que diz que conhece a Deus, né? Aquele que diz que conhece Deus guarda os mandamentos de Deus, né? Então aqui está bem claro, claríssimo, né? A Bíblia é enfática nesse aspecto, que o profeta verdadeiro, querendo ou não, né? Vá para onde ele for, para onde ele quiser, né? Ele pode fugir, ele pode dançar reteté para baixo, para cima, pode fazer o que ele quiser, mas se ele não guardar os mandamentos de Deus, diz lá 1 João que ele é mentiroso, né? Então vamos ser enfáticos a falar nesse assunto, é mentiroso, né? Todo profeta que rejeita a lei de Deus é mentiroso, segundo Isaías capítulo 8, verso 20, e também 1 João capítulo 2, verso 3 a 6. Estudamos sobre Jeremias capítulo 4, e hoje vamos estudar então sobre Jesus, sobre o Novo Testamento. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre os falsos profetas do Novo Testamento? Vamos lá então para São Mateus. No livro de São Mateus, capítulo 24, né? Em São Mateus, capítulo 24, aqui está falando o sinal do fim dos tempos, né? Onde Jesus fala ali, aqui no verso 10, né? Jesus fala ali de perseguições, princípio das dores, né? Perseguição, falsos cristos, falso profeta. E aqui no verso 10, né? Diz assim, ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, né? E odiarão uns aos outros. O verso 11, onde nós queremos chegar. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quer dizer, no tempo de Jesus Cristo, já tinha muitos falsos profetas, né? Inclusive os escribas e fariseus eram um deles, né? Outros grupos religiosos também da época ali, né? Diziam que servia a Deus, que obedecia a Deus ali, mas, né, como diz Cristo ali, era como sepulcro caiado, era como lobos devoradores dentro da igreja, né?
Então Jesus já profetizou isso, que os falsos profetas surgiriam no fim dos tempos. Agora vamos ver o que outros apóstolos também pensavam sobre isso. Vamos ler lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Vou dar uma passeada aqui pela Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Verso 1 e 2. Vamos ler o verso 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 4, verso 1 e 2. Diz aqui. O Espírito diz claramente. O Espírito diz quem? O Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Meus amados, aqui já na época dos apóstolos, aqui na época dos apóstolos, já estava impregnado, né? Podemos dizer assim, já estava impregnado, já estava empesteado, né? Desses falsos homens fraudulentos, que se misturava no meio do povo de Deus, ou saía do meio do povo de Deus, e começava a pregar boboseira, né? Como se prega hoje nas redes sociais por aí, né? Eles começavam a pregar o quê? Pregar lorota e boboseira na internet, né? Naquela época não tinha internet, mas eles pregavam boboseira na mente de um, na mente de outro, se infiltrava dentro do grupo religioso, né? Se infiltrava dentro dos apóstolos, né? Então, quer dizer, esses falsos, esses fraudulentos do evangelho, né? Eles cometiam esses erros. E o apóstolo Paulo e outros apóstolos já profetizavam esses falsos profetas. Isso aí já tinha desde antigamente, do Velho Testamento, né? Como tem o trigo, também tem o joio misturado, né? Pessoas que você não conhece, você nem faz ideia quem é, mas às vezes é um ladrão, um pedófilo, né? Um marginal, né? Um caloteiro, um velhaco, tem tudo dentro da igreja, né? Então são pessoas que saem do caminho da verdade, né? E começam a dar ouvido a espírito e demônios, né? O texto bíblico aqui é claro. 1 Timóteo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Pessoas do meio do cristianismo, as pessoas com a verdade na mão, né? Terão o quê? Terão coceira nos ouvidos. As pessoas sairão do meio do povo santo de Deus, da palavra, da verdade, e seguirão espíritos enganadores. Meus amados, devemos ficar atentos, devemos estudar a palavra de Deus, se aprofundar, debruçar com humildade diante da palavra de Deus. Está cheio de espíritos enganadores. Mas, irmão, como assim espíritos enganadores? O texto bíblico já deixou bem claro. Agora cabe cada um de nós rever os conceitos, rever os conceitos, rever as fontes, ver que espírito estamos crendo, que espírito está usando as pessoas. Como disse, no tempo de antigamente havia muitos falsos profetas. E hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas fazendo milagres, fazendo curas por aí. Pessoas que entram dentro da igreja com a vida carregada de toneladas de droga. Aí entra dentro da igreja e fala que está sendo usado pelo Espírito Santo. Pessoa que sai de uma noitada de bebedeira, de zoeira. Aí vai na igreja, tá cheio do Espírito Santo. Será mesmo que o Espírito Santo está usando essa pessoa?
Ou será que é espírito enganadores? Em Apocalipse fala, Apocalipse 16 fala, que são o quê? São espíritos de demônios que fazem sinais e prodígios. Temos que falar a realidade, meus amados. As pessoas têm que ouvir a realidade. Ah, mas o pastor pregou assim. Ah, mas o bispo pregou assim. Ah, mas a bispa prega assim. Não. Nós temos que saber se está sendo usado pelo Espírito Santo ou está sendo usado por espírito enganador, espírito de demônios. Na época dos apóstolos de Cristo, as pessoas eram usadas pelo espírito de demônios. E pessoas que se desviam do caminho de Deus e começam a pregar outro evangelho. Pessoas assim que não tem Isaías. Isaías capítulo 8, verso 20. Se a pessoa não tem luz, não tem a lei, o testemunho, que espírito você acha que tá guiando esse pastor, esse ministro, esse padre, essa bispa, essa não sei o quê? Só pode ser isso aqui, espírito enganadores, espírito de demônios. Você deve estar se perguntando, meus amados, como que pode o espírito de demônios usar uma pessoa com a Bíblia na mão? Mas é isso que está acontecendo, meus amados. Os espíritos demoníacos estão dentro das igrejas, usando as pessoas com a Bíblia na mão para torcer o evangelho. Estão se desviando da verdade, do caminho da verdade. Estão seguindo os seus caminhos. Como nós lemos ontem. Pessoas falando que Deus enviou. Olha, essa visão é de Deus. Olha, essa cura é de Deus. Olha, esse milagre é de Deus. Apocalipse fala lá, são espíritos de demônios, operadores de sinais e prodígio. Temos que estudar profundamente a palavra de Deus. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem certeza disso? Você tem Isaías 8:20? Ah, mas a lei de Deus foi para o tempo de Israel. Pronto, aí você já não tem. Você não tem luz. Tem que ter para ter luz tem que ter a lei e o testemunho. Ah, mas eu guardo a lei, mas o sábado não guardo. Então, como diz lá Tiago, se você quebra um, quebra todos. Tá cheio de gente esperta na internet. Ah, mas a lei de Deus foi para o tempo de Israel. Ah, mas aquela velha aliança já não é mais a nova aliança. Então quer dizer que a velha aliança que falava para não matar, para não adorar outros deuses, então a nova aliança está ordenando, então. Igual um debate que eu assisti esses dias. A pessoa fala que a lei dos 10 mandamentos não está mais na nova aliança. Então onde diz lá não matar, não roubar, não adulterar na velha aliança, então quer dizer que na nova aliança então liberou tudo, então podemos tudo. Matar, roubar, adulterar, ter outros deuses, trabalhar no sábado, quebrar o sábado, poder fazer tudo então. Estamos na nova aliança, debaixo da graça. Então tem pessoas com mente fechada, quadrada. Porque estamos na graça, podemos fazer de tudo. Podemos adorar outros deuses. Ah, mas isso aí nós não faz, mas isso aí é na velha aliança. Então se a velha aliança não vale, então isso aí também não vale. Então eu estou livre, estou na graça de Cristo. Tá cheio de gente que quer fazer Deus de muleta. CACP, os grandes falastrões da internet. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Né? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 21. 21, versos 8. Meus amados, a pessoa ser profeta de Deus, se a pessoa não tiver Isaías 8:20, meus amados, isso é bíblico. Né? Isso é bíblico. Pastor Elias Soares, pastor Flávio Martinez e outros mais falastrões da internet.
Isso é bíblico. Se você não tiver Isaías 8:20, a teologia de vocês cai por terra. Apesar disso, já são fracos demais. Teologia, apologia, fraco demais. Entendeu? Quer ser melhor que os outros, apontando o dedo para os outros, mas não vê a trave diante dos seus olhos. E depois quer ter o direito de julgar. Você não tem Isaías 8:20, você não tem luz. O que resta para vocês, para todos os profetas que se diz profeta, que diz que conhece a Deus, mas não guarda o mandamento, é mentiroso, é isso que resta para vocês. São mentirosos, não tem luz. Depois quer ter razão de ficar apontando um. Leandro Quadro é isso. Mas Rodrigo Silva é isso. Mas Ezequiel Gomes é isso. Então, quer dizer, você não tem luz. Você não cumpre Isaías 8:20. Né? Aí encontro com um texto como esse aqui, ó, Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Né? Então vocês são deparados com esses versos, porque não tem a verdade, não tem luz. Pregando lorota e boboseira na internet. Então o que resta para vocês é isso aqui, ó. Apocalipse 21, verso 8, diz aqui, ó. Mas aos covardes, aqueles que têm a palavra de Deus, não prega. Não tem coragem de pregar a verdade. Fica se escondendo atrás de tradições, doutrina. Né? Mas isso aqui tá indo contra minhas teorias. Bíblia de Genebra precisa passar por uma revisão, diz o pastor Elias. Então tá aqui, pastor. Aqueles que negam Isaías 8:20 é covarde. Tá cheio de covarde por aí. E diz mais aqui, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O que diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6? Aquele que diz que me conhece e não guarda o meu mandamento é mentiroso. Não tem Isaías 8:20, é mentiroso, não tem luz. Depois quer ficar postando vídeo na internet. Mas fulano é isso. Mas igreja de tal é heresia. É não sei o quê. Tolice. E tem mais aqui, Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Verso 15. 22, verso 15. Fora fica os cães. Os que praticam feitiçarias. Os que cometem imoralidades sexuais. Os assassinos. Os idólatras. E todos os que amam e praticam a mentira. Então tá aqui a realidade da Bíblia. Não adianta fugir. Se o profeta que se diz profeta, diz que tem visões, diz que faz cura, faz não sei o que, faz prodígio, é chapéu ungido, é água do Rio Jordão, é não sei o que, é bispa de tal, não sei o que. Não tem Isaías 8:20, meus amados. Não tem luz. Não adianta fugir dessa grande realidade. Se a pessoa é covarde na palavra de Deus, não vai para o céu. Pessoas que não crêem, não defendem a palavra de Deus, é um covarde. Prega isso, prega aquilo, mas não prega os mandamentos de Deus. Mas agora estamos na graça de Deus. Então podemos matar e roubar. Mas isso aí não é nas guardas, isso aí está na nova aliança. Mas então só o sábado está na velha aliança. Está cheio de espertalhões por aí. Está cheio de espertalhões por aí. Já disse que várias vezes. Aqui em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Meus amados, isso aqui é um texto duríssimo. Pessoas com a Bíblia na mão, fazendo milagre, prodígio, fazendo cura. E são usados por espírito e demônios.
mas você está falando coisa com coisa. Não, meus amigos, é a Bíblia que está falando aqui, não sou eu. Espírito enganador, espírito de demônios. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 16, verso 14, diz aqui, ó. São espíritos e demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espírito e demônios. Não estou aqui atacando ninguém, é a Bíblia que está falando. Falso profeta, meus amados. O mundo está cheio de falso profeta. Jesus disse que, Jesus fala lá, acautelai-vos, vigiai, para que ninguém vos engane. Está cheio de falso profeta, meus amados. O evangelho de Deus é esse, o evangelho eterno de Deus é esse. Então não adianta fugir dessa realidade. Não adianta se a CP ficar pregando. Não adianta fulano ficar pregando isso aqui, boboseiro, lorota na internet. O evangelho eterno é esse. Nós temos que crer na palavra de Deus. Temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos a Bíblia na mão. Não podemos ser enredados por falsas doutrinas, falsas tradições. Nós temos a Bíblia na mão, a Bíblia está na nossa mão. Como diz o apóstolo Pedro, na sua carta, diz lá, fazer bem, estar atento à palavra profética. Temos que estar atentos, meus amados. Não é falar demais, é falar biblicamente a realidade, o que está acontecendo. Tem muita gente desonesta dentro da igreja, roubando as pessoas, maltratando as pessoas, tirando o último centavo da sua casa, das viúvas, dos fiéis. Os mercenários são como lobos devoradores, assim diz Cristo. Que nós possamos ficar atentos a isso aqui. Senão vamos ser enredados por falsas doutrinas. Aí fulano fica postando vídeo na internet. Ah, mas fulano de tal é isso. Fulano de tal aqui, sabe, apontando o dedo para as pessoas. Mas não vê a trave que está diante dos seus olhos. Aí quando se depara com Isaías 8:20, isso daí foi para o tempo de Israel, espertalhões da internet. Tá cheio disso, os piadas. CACP, os piadas. Não tá de rir dos caras, os caras são piadas. Os falastrões da internet. Aí quando vão em programas de televisão, levam uma surra de Bíblia, dá até dó deles. Apologéticos. Apologético, hereges. Diz que entende de Bíblia, mas não sabe nada. Não sabe nem que dia é hoje. Ainda se acha ter o direito de apontar o dedo para a igreja tal, igreja isso, igreja aquilo. As pessoas têm que criar vergonha na cara e rever os conceitos. Deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dessas pessoas. Pessoas malignas. Não entra no céu, não deixa os outros entrar. Aí fica assim, ele fica falando boboseira e lorota. Aí quando quer ter razão, aí defende algumas falácias, algumas teorias. Agora quando vai lá para o livro de Provérbios, vai para o livro de Isaías, quando vai de encontro, aí isso aí foi para o tempo de Israel. Entendeu? Eu hoje não mato, mas o sábado foi para o tempo de Israel. Então só o sábado que é tirado a lei. O grande problema dessas pessoas, meus amados, ele fala que a lei foi para o tempo de Israel só para não guardar o sábado. Mas o resto eles cumprem, eles não matam, eles não roubam. Mas o sábado eles não querem aceitar. Porque o sábado dá lucro, meus amados. Trabalhar no sábado dá lucro. Se você não trabalha, você se perde o emprego.
Então, quer dizer, isso aí não é questão de adorar a Deus ou não, isso é questão financeira. É lucro. Espertalhões da internet. Mas aqui no canal Profecias para o Tempo do Fim não tem, como é que fala, não tem coisa não. Aqui com nós a gente bate de frente mesmo, a gente fala a verdade. Fala com base na Bíblia. A Bíblia fala: aquele que diz que conhece e não guarda é mentiroso. Não tem luz. Então quando prega uma mensagem aí para as pessoas que não conhecem a Bíblia, né, é a mesma coisa de bater em bêbado. Né? Quando apresenta um texto lá e mostra para fulano de tal, para um leigo, né, um leigo que não conhece a Bíblia, aí o leigo fala: ah, mas vocês têm razão. É fácil bater em bêbado. Aí quando encontram umas verdades bíblicas aqui de cara a cara, aí vocês não tem argumento, não tem teologia, não tem apologia que bata de frente. Porque isso aqui é Bíblia, Isaías 8:20. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Então quer dizer, todo mundo diz que conhece a Deus. Começa a profetizar, começa a dançar reteté para baixo para cima. E tem visões daqui, tem visões dali. E tem sonhos daqui, tem sonhos dali. Aí Deus fala: eu nunca enviei isso aí. Nem conheço. Ele acha que tá falando de visões a meu respeito, não sei o que, mas eu nunca conheço, nunca conheci. Fala que eu enviei ele para curar não sei o que, não. Esse aí não está possuído pelo Espírito Santo, não. Esse daí está possuído por outro espírito demônio. Fazendo cura, milagre, meu nome, mas por outro espírito demônio, não pelo meu Espírito Santo. Então tá cheio de gente assim, meus amados. Felizmente, as pessoas, o diabo usa essas pessoas para levar as pessoas para descredo do Evangelho, da Bíblia. E tem muita gente que está descrendo da palavra de Deus, não quer saber mais. Um fala a verdade, outro fala meia verdade. Um é falso, outro já é original. Tá tudo misturado. Em quem crê agora? Por isso que o canal Profecias para o Tempo do Fim sempre tá falando para você: vamos estudar a Bíblia. Nunca creia no que eu estou falando aqui no canal. Mas procure estudar aí na Bíblia, conferir se é isso mesmo. Procure as fontes, as origens da sua fé. Não fique crendo em pastor Elias, pastor Frarro Martinez, Rafael Lessa, não sei o que, teoria da conspiração. Tem pessoas marcando data que Jesus vai vir tal dia, tal mês. Nós vamos fazer estudo baseado nisso aí. Os famosos dissidentes. O próximo estudo, meus amados, vamos estudar sobre a morte, para onde as pessoas vão quando morrem. São outro assunto também de grande importância, que o diabo vem se levantando dentro das igrejas, fundamentando aí a teoria, a filosofia do espiritismo. A moda hoje é espiritismo dentro da igreja. O que significa isso aí? Significa o quê? Espírito e demônios. Está se manifestando dentro das igrejas, usando ministros, usando padres, usando um monte de gente. E trazendo espiritismo para dentro da igreja. A pessoa cai no chão, tem visões, tem isso, aquilo. Isso aí se chama espiritismo. Então que Deus te abençoe e te guarde. O verdadeiro profeta tem que ter a lei e o testemunho, segundo Isaías 8:20. Se não tiver, não tem luz. O Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, possa te abençoar. Que você possa, a partir de hoje, falar: não, Senhor, eu vou debruçar diante da palavra de Deus, eu vou estudar, vou conferir.
Quero que o Espírito Santo me mostre isso aqui. Que Deus te abençoe, meus amados. No próximo estudo vamos estudar sobre o estado da morte, a origem da morte. Para onde vai as pessoas que morrem. Tem muita coisa boa que nós vamos produzir aqui ainda. O milênio, o arrebatamento, muita coisa vai ser esclarecido aqui no canal Profecias para o Tempo do Fim. Então que Deus te abençoe e te guarde, ilumine sua vida, sua casa, sua família. Você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida. Você não tem que ser levado por falsas doutrinas, falsas teorias. Você tem capacidade de estudar a Bíblia. Não tem que ficar crendo em qualquer espírito. Que Deus te abençoe e te guarde, meus amados. Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados.